Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a população presente e que nos assiste pela internet, televisão, pelo rádio e que nos honra com esse tempo que se dedica a acompanhar as matérias da Casa Legislativa. Eu trago esse projeto, eu já fiz referência a ele quando da deliberação, há alguns meses atrás, mas hoje ele vem de forma conclusa para que seja votado em primeira e segunda discussão. Em síntese, e sendo bastante breve por isso mesmo, explico que esse projeto ele tende a inibir uma prática que foi sendo implementada sutilmente ao longo dos anos, até pela ausência de uma legislação mais específica, em que um determinado lote incrustado em um ambiente absolutamente residencial, a pedido e requerimento do proprietário, ele poderia ser transformado, independente se ele estivesse ao lado de casas, residências e com crianças, seja lá como fosse a rotina de uma família, esse lote poderia ser transformado em misto, abrindo aí a possibilidade de que seja implementado uma empresa, uma indústria, um empreendimento de qualquer natureza ali entre as casas residenciais. Então nós fizemos isso ao longo dos anos, as legislações todas, nós trabalhamos com esses projetos que estavam nas pautas. E o que nós descobrimos com isso? Nós descobrimos que, por vezes, o empreendimento a que se destinava aquela transformação era justamente uma fonte de um tremendo infortúnio, de um desprazer para aquela comunidade que comprou um lote num quarteirão, porque ele tinha uma inclinação absolutamente residencial, e agora ele tem que administrar o conflito e o desconforto de ter, no meio do quarteirão, por exemplo, uma oficina de funilaria, como acontece aqui no Jardim Bandeirantes. Tem um quarteirão no Jardim Bandeirantes, que um sujeito pediu a transformação do seu lote para misto, nós aprovamos, e ele botou uma funilaria de automóvel. Na prática, o que acontece? Ele fica dispersando a tinta de pintura sem nenhum equipamento de contenção, e aquele pó, ele viaja pela rua. E ele impregna os outros carros, ele impregna a questão da inalação, da respiração das pessoas, sem contar o contínuo barulho das máquinas lixadeiras, que fazem toda aquela preparação para pintura. Esse é um caso. Outro caso aqui no Jardim Costa Silva, no núcleo aqui no Costa Silva. O sujeito pediu uma autorização aqui, nós não sabíamos, e demos autorização para a transformação. E ele botou uma calharia entre duas residências. E passa o dia inteiro, com uma empresa oficializada, porque ele conseguiu alvará, passa o dia inteiro martelando. Obviamente que nós não somos contra o empreendedorismo. Nós queremos que todo mundo seja empreendedor. Feliz é a nação que todas as pessoas empreendem, que não fique só na dependência de um trabalho passivo, que tome a iniciativa. Nós queremos isso e incentivamos através de vários outros projetos, de incentivos fiscais, por exemplo, que as famílias estabeleçam os seus negócios. Nós não somos contra que as residências sirvam de fonte, de ambiente de trabalho. Ainda mais nesse tempo moderno em que as pessoas precisam se reinventar, as famílias precisam se reinventar, e há uma série de atividades que hoje são perfeitamente passíveis de serem desenvolvidas dentro dos lares. Então nós queremos isso, incentivamos isso. Só que nós queremos que o direito de estabelecer uma empresa limite-se no direito do sossego daquele que comprou um terreno num ambiente absolutamente residencial. Então nós queremos criar regras. E aí é que vem esse projeto, vereador Cícero. Porque hoje, quando esse pedido for feito aqui na Câmara, na pastinha que a gente recebe do projeto, que vem um acompanhamento do que se destina, para que se destina aquele lote, que as secretarias deem o seu parecer aprovando isso. E se for uma atividade que requeira, basicamente, vedação acústica, tapumes, então que essa autorização seja dada desde que preenchido esses pré-requisitos para a instalação dessas empresas. Então, a partir de agora, o que nós teremos aqui, se for aprovado, e eu peço a aprovação dos vereadores. Se for aprovado, quando uma pessoa pedir a transformação do seu lote de residencial para misto, tensionando
colocar ali uma empresa, que essa explicação venha inteira para essa casa, para que a gente não aprove projetos mais no escuro. Eu estava, ainda há pouco, na hora do pequeno expediente, eu acessei o meu Facebook e vi alguém que viu a pauta e que relatou o desconforto que sente aqui no Jardim Coimbra, um terceiro exemplo, de uma oficina mecânica que foi feita, mas que as pessoas deixam as carcaças dos automóveis na rua meses, porque tem ali uma empresa. Nós absolutamente não somos contra, porque eu recebi também crítica disso, professor Coraine. Alguém dizendo que nós estávamos legislando contrário ao empreendedorismo, então que dessemos nós empregos. Ouvimos essas críticas, absolutamente de quem está desconectado com a realidade. Respeitamos, porque penso eu que faltou o esclarecimento maior do projeto para aquela pessoa. E que se esse alguém que me fez uma crítica direta e até grosseira, tivesse se debruçado, saberia que a intenção é muito positiva. Então, o que nós queremos hoje é que não venha mais projeto de transformação e esta casa não dê mais uma autorização às cegas, como nós fizemos aqui por algum tempo, sem questionamento. E agora, então, esse pedido deverá ser instruído com a explicação e também com a concordância das secretarias envolvidas, e nesse sentido é que eu coloco o projeto.